Olá, pessoas! Então, hoje, domingo, dia 30 de agosto. Vamos aproveitar esse dia mais introspectivo, mais fechadinho que tá hoje, né? Chovendo, agora deu uma pausa. Para falar, então, sobre mais um dos temperamentos. Vamos conhecer, então, como funciona o temperamento fleumático. Lembrando que nós conversamos na nossa última aula, se você ainda não viu, está no YouTube, sobre o perfil melancólico. E o perfil melancólico, então, ele é aquele mais das tarefas, né? É um perfil mais que funciona de forma mais esquematizada. E hoje nós vamos falar então do fleumático, que ele é também introspectivo, então tanto o fleumático quanto o melancólico eles são os perfis introspectivos, então eles têm semelhanças, em alguns momentos podem daqui a pouco se confundir um pouquinho, mas vamos aprofundar então mais nisso para nós entendermos um pouco a diferença, tá? Inclusive, o perfil melancólico, então, é aquele perfil que vai andar num ritmo, numa linha só. Vamos dizer que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais calmo, um pouco mais lento. Então, seria mais ou menos nessa linha que o perfil funciona. O que move ele, a emoção que move o perfil fleumático é a paz. Então, é aquela pessoa que, como diz, né, não quer guerra com ninguém. Então, ele, dentre os 4 perfis, é o perfil mais fácil de lidar. Ele consegue se adaptar, ele é muito observador, então ele vai avaliar todas as situações. Então, vamos dizer que vai ter lá algum contratempo entre duas partes, ele vai avaliar os dois lados, vai concordar com ambos, porque na verdade ele não quer ter que se envolver. Ele vive, e o que faz bem para ele é essa vida, essa linha mais reta, tá? E então, como eu estava dizendo antes, esse nosso dia hoje um pouco mais cedinho, mais introspectivo, ele tem a ver, claro que todos nós gostamos de um dia assim de vez em quando, né? Mas ele me lembrou então um pouco realmente do perfil de hoje, porque e outra coisa, o fleumático, ele tá mais relacionado a pessoas, enquanto que o melancólico a tarefas. Então, justamente, o fleumático, ele quer ter pessoas junto, ele quer ter aquela rotina, e então ele provavelmente vai estar adorando um dia como hoje. Eu lembrei de um caso, eu acho que meu avô, faz muitos anos que ele não está mais conosco, mas ele tinha essa... Sabe aquela pessoa que tá tudo bem, tudo certo, aquela pessoa paz e amor, então ele sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele sempre ela diz, não, tá tudo bem, vamos se acalmar, vamos resolver da melhor forma. Então ele traz esse acalento para nós, né? E o seu próprio andar, o seu próprio gestual, ele é todo mais contido, então é um perfil bem bacana. E como eu disse também antes, ele vai ser aquele perfil que dentre os 4 perfis vai ser o perfil então mais fácil de lidar, vai ser aquele perfil aquele amigão de todos, assim, tá? E como é que funciona então esse andamento dele? É como se o filmático tivesse um mapa na cabeça dele. Então ele precisa ter uma projeção de como vai ser a semana, de como vai ser o dia. Ele talvez vá ter já ideias. Aliás, ele não vai ter muitas ideias no sentido de construir coisas. Ele vai preferir que diga ele um funcionamento e aí ele vai se organizar. Por exemplo, eu acho não. Ele é um ótimo, por exemplo, gerente, porque ele vai pegar então as metas, as orientações da empresa, ele vai planejar aquele mês e vai trabalhar em cima daquela linha. Inclusive, ele vai ser o líder mais bacana que tem, porque o fleumático ele é também líder, ele é aquele líder que ele vai sempre dizer, eu não sou o chefe, eu sou amigo de vocês, eu tô pegando junto, nós somos uma equipe. Então ele vai trabalhar nesse sentido, de estimular as pessoas, porque como eu disse, ele trabalha com pessoas, então ele vai trabalhar com pessoas, mas vai ser sempre sem impor nada, sempre sempre, sabe? Imagina esse ritmo assim, é assim que ele funciona. Ele vai buscar, ele vai conseguir alcançar os objetivos que foi dado a ele, pela sua responsabilidade, ele é muito responsável, né? Mas de uma forma assim, tá? Vamos ver o que mais que nós podemos falar sobre ele.
Ah, uma coisa que também eu tava antes pensando, que, que isso é um parênteses entre todos os perfis, né? Porque, como dizia o Gustavo Jung, ele nos diz então sobre a persona. A persona é as máscaras que nós criamos para nos adaptarmos ou nos oferecermos ao mundo. Então, então nós sempre temos que... Agora vocês vão conhecer os perfis, né? Então você pode se conhecer num perfil ou você pode estar adaptado nele. Então, dependendo do momento de vida, nós vamos estar num perfil para se ajustar, enfim, mas nós vamos ter o nosso, que é de nascença. Então, nós nascemos com um perfil, mas nós podemos, então, nos adaptar a ele. Saudades também, Jussara, um beijão pra você, a Jussara Leite Produções, minha amigona lá de São Paulo, uma querida, um grande beijo pra ti. Assim que der, que acalmar essa função toda, eu vou visitá-la. Então, a Jussara é esse tipo de pessoa assim, viu? Ela é uma pessoa amigona de todo mundo, não tem quem ela não... Quem conhece a Jussara que não adore ela. Ela recebe muito bem, ela é sempre pronta, enfim. A Jussara é tudo de bom. Inclusive, que bom que você entrou, Jussara, que a Jussara, ela é nessa linha aí, é pessoa muito paz e amor. E todo mundo que conhece ela se apaixona pela Jussara. E então é esse perfil assim maravilhoso, né, dessa linha toda. Só um outro ponto assim que nós temos que trabalhar e ficar atentos a esse perfil, porque ele tem esse... Quando nós falamos como são perfis mais introspectivos, ele tende então a manter um ritmo. Em função de ele manter esse ritmo, ele não vai muito... Ele não vai ter muita ambição. Ele vai se manter nessa linha, porque para ele é o suficiente. Ele não quer estar acima de ninguém, nem abaixo. Ele quer estar naquela linha. Então ele pode procrastinar, ele pode não se desenvolver muito, ele vai precisar de um pouquinho de estímulo, mas é aquilo. Ele é aquela pessoa que ele vai... Oi, Rafa. Ele é aquela pessoa que vai... E dentro de uma empresa, ele é muito importante, porque justamente ele vai tratar muito bem as pessoas, vai receber muito bem, ele vai conseguir, se você der a ele as tarefas, ele vai cumprir com todas, por todo esse seu senso de responsabilidade. E... Mas tem essa questão que tem que estar um pouco atento, assim, para também não ficar muito na mesma linha, muito no mesmo ritmo. Às vezes é bom sair um pouquinho do ritmo, sair um pouquinho dessa linha, que é para também se desenvolver, conhecer coisas a mais, né? Que esse mundão que tem aí, e é por isso que é muito bonito conhecer os perfis todos, porque todos eles têm os pontos positivos e os pontos negativos. Em cada um dos vídeos eu tô pegando um por um para que possamos evidenciar mais aqueles pontos daquele perfil. Mas o bacana é justamente conhecer e buscar esse equilíbrio entre... para nós mesmos, né? Porque é um autoconhecimento. Eu conhecer os perfis, na verdade, é mais conhecer a si do que aos outros, porque se sabemos o perfil dos outros, podemos ter uma ideia de como eles funcionam, mas nunca ficar preso a nada. E é isso, inclusive, sempre é muito importante pontuar, de não ficar preso. Eu sou desse perfil, então eu sou assim, ponto final, né? Porque o fleumático, como eu disse, é o perfil mais bacana, mais gente boa de todos, porque ele é adaptável, porque para ele estar satisfeito com tudo, o que fizer para ele tá bom. Porém, ele tem essa questão de daqui a pouco não conseguir crescer mais na vida, né? Em alguns aspectos, na verdade ele não tá muito interessado nisso não, mas ter esse estímulo, assim, de conhecer lugares diferentes, sabe? E e aí então com relação a questão de empresa, né? Então se eu tenho um profissional, tenho meu gerente lá que tem esse perfil, eu preciso apresentar para ele algum pedido, algum andamento, eu tenho que ter muitas informações para dar para ele. Então ele tem que compreender que aquilo realmente faz sentido para que ele possa executar. Então, como nós falamos no outro vídeo também sobre a questão um pouco mais empresarial, nós vamos ter então aquele perfil que vai ter a ideia, que vai criar alguma coisa para a empresa, e vai ter do outro lado o perfil que nós falamos no outro vídeo, que é o melancólico, que é o que executa. E o fleumático, ele tá no meio termo, porque ele é o que planeja. Então, o melancólico, para ele executar, ele precisa ter isso mapeado. E como a cabeça do fleumático é como se fosse um mapa, ele consegue montar esse planejamento. Mas para ele montar esse planejamento, ele tem que ter, então, os dados todos em mãos.
o corte de cabelo. Quase que eu esqueci de falar sobre isso. O fleumático, ele não vai gostar de muito volume no cabelo e também ele gosta de praticidade. Tipo, como tá o meu agora, lavou, passou um gel, penteou pra trás. Ou um corte muito básico, porque por mais que ele queira um cabelo, um corte mais interessante, ele ache bonito nos outros, ele não vai fazer se tiver que arrumar. Ou se tiver como pagar para fazerem para ele, né? Então, o fleumático, ele prefere abrir mão daqui a pouco de algum visual, aliás, abrir mão não só do visual, de alguma coisa que possa dar trabalho a ele. Ele não quer ter trabalho. Então, mesmo num projeto, ele pode daqui a pouco querer desenvolver alguma coisa, só que se ele imaginar que isso pode dar errado, daí ele vai pensar, todo o desgaste que eu tive para conseguir fazer tudo isso, sabe? A mente dele fica pensando nisso, fica planejando isso e ele acaba não fazendo. Por isso é importante pontuar essas coisas desse perfil, porque ele é fantástico, como todo perfil é fantástico, né? Cada um na sua medida, tirando o melhor de si. Mas ele tem, então, esse cuidado, assim, de justamente conseguir ir adiante, né? A sua vestimenta, assim, tudo muito discreto, as próprias joias, nada de exagero. É tudo muito. É bonitinho, assim, sabe? Aquele perfil que ele é fofinho, porque ele é tudo muito. Sabe? Muito uma linha, tudo muito. Muito previsível, até mesmo, né? A gente consegue prever quase que a, a vida dele, assim, né? Eu tenho colegas de trabalho que são desse perfil, ou eu acho que são, tá, gente? Porque às vezes a gente vê um perfil, acha que ele é e pode estar errado. Mas eu imagino que seja porque realmente é uma. É, tem uns que tem uma conduta muito rítmica, né? E essa questão de ser muito rítmico, então ele acaba sendo desse perfil, né? Da pessoa que vai. E realmente ela fica muitos anos na vida. Ah, e aí? Tem pessoas que ficam muitos anos na mesma na vida, muitos anos na vida, que bom, né? Muitos anos na mesma empresa, mas temos que lembrar então da Revolução Industrial, que foram nossos pais ou avós, pelo menos uma dessas duas gerações passou por isso, em que as pessoas se formavam, né? A faculdade ela servia então para te preparar para o mercado de trabalho, entrava numa empresa e só saía daí após a aposentadoria. Isso é decorrente de um momento histórico da Revolução Industrial, que significa que muitas pessoas se adaptaram ao perfil fleumático. Então muitas pessoas poderiam não ser desse perfil, mas estavam adaptadas a esse ritmo todo. E certamente muitas pessoas que não eram desse perfil sofreram bastante. E aí vem o entendimento de conhecer realmente assim, conhecer o seu perfil, porque se nós não estamos agindo, atuando na nossa essência mesmo, né, no perfil que nós realmente somos, isso pode nos causar sofrimento. Então nós não estamos mudando, né? Estamos numa nova era, veio aí essa crise. Então, que inclusive o fleumático consegue lidar mais com isso, com relação à crise, no sentido de que como a emoção dele é a paz, então ele tá nisso, ele tá acalentando os outros, uh, ele não sabe bem o que vai acontecer no futuro, ele não consegue ter o otimismo, por exemplo, que o sanguíneo tem. Mas ele ainda assim, ele tá amparando os outros para que fique tudo bem, né? Então, nós estamos agora passando por uma crise, após essa crise vem um outro momento, e é assim que vai se construindo a evolução da sociedade, né? Por isso que é importante. Então, até então, as pessoas não conheciam muito sobre seus perfis, e mais do que nunca, a partir de agora, desse novo momento que nós vamos viver, é imprescindível conhecer para que saibamos o nosso funcionamento e consigamos nos realocarmos no nosso lugar no mundo, né? Então, enfim, sabe-se que vai mudar muita coisa, que é uma coisa óbvia, né? Olha aqui o colérico falando. Eu fui anotando, né? Porque senão eu posso. Porque como ele é um perfil tão sistematizado que e realmente depois eu vou conhecer mais os próximos perfis, nós vamos falar sobre os perfis mais que são os meus perfis, então eu consigo, claro, conseguir dar exemplos para vocês do meu próprio funcionamento ou de exemplos mais que eu consegui para clarear mais para vocês. Não tenho essa vivência do fleumático porque realmente não para dar exemplo, né, para vocês a partir de mim. Eu sempre tenho, assim como ele, tem essa coisa de que ele tem que entender, de que ele tem que
levar realmente para uma verdade, para montar um projeto. Eu tenho, porque nós temos a tríade de temperamentos, né? E na tríade o meu terceiro é o fleumático. Então, nesse sentido, eu também tenho isso. Eu preciso, para que eu possa passar uma coisa, para que eu possa expor ela, eu preciso acreditar. É como uma venda, né? Eu faço uma venda de qualquer coisa. Só que eu preciso realmente acreditar naquilo ali. Que esse é um comportamento do fleumático. Entende? Então a coisa é muito interessante, assim, mesmo que não que seja só no terceiro ponto, que é no meu na tríade, eu tenho esses pontos, então eu praticamente não tenho ritmo para nada. Mas em alguns pontos, assim, quando eu vou me dar por conta, é isso. Tá? Então é isso, um papo um pouco mais rápido. Então falamos hoje do perfil fleumático. Tínhamos falado já sobre o melancólico, que se você não viu, tá postado já. O fleumático é isso, é aquele amigão, é aquela pessoa que tá sempre pronta, ele é aquele amigo que vai sempre procurar equilibrar as coisas para que fique tudo bem. Me fugiu agora a palavra, tem uma palavra para isso. É um diplomático, ele é um diplomático, então ele é um excelente diplomático, ele vai estar sempre buscando esse equilíbrio, porque justamente ele quer essa linha mais reta, inclusive nos arquétipos, né, que são as linhas que usamos no visagismo, a linha do fleumático é a linha reta, é a base, é o peso, né, por isso, porque assim como ele quer que tudo fique muito bem para não abalar ele. Tanto que, para todo momento da crise, assim, da pandemia toda, ele... Oi, Andréa, Nelise, Isabel, todas aí, um beijo para vocês. Então, ele justamente não... Claro que abalou ele, né? Porque ele quer essa linha reta e de repente vê uma coisa lá que balançou e agora, né? Todo esse ritmo que eu levo, eu tenho que me readaptar. Mas como a emoção que move ele é a paz, ele mesmo sem estar com tudo muito claro, ele tá de boa, ele tá pronto para ajudar, para auxiliar o outro e, e entender ele mesmo, né? Porque o fleumático ele traz muito para ele também, para ele olha para si assim para entender o que está acontecendo, como é que isso me como adaptar, se isso vai me abalar, se isso vai me tirar da minha rotina, né? Porque como ele também gosta de procrastinar, isso também incomoda ele. Como é que eu vou fazer agora para conseguir, para manter isso? Então ó, fleumático, vamos lá, vamos fazer todos a consultoria, que é com a Andréa, que entrou agora há pouco aqui também, Andréa Coutinho, que é minha parceira nesse projeto, que temos a consultoria então para identificar o perfil de vocês, e a partir dali esse é o ponto inicial, é a partir dali que vem tudo, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, deixe então comentários, compartilha esse conteúdo, vai ficar salvo também no YouTube e no IGTV. Um beijo para vocês e um excelente restinho de domingo.